tabernáculo, ele é um assunto inesgotável. Por quê? Porque ele fala da pessoa de Cristo, de tudo aquilo que Cristo é em realidade espiritual. Nós vamos ver algumas figuras hoje, ver alguns textos da palavra do Senhor, que tudo isso é revelado nas Escrituras, e quanto mais nós buscamos conhecer o Senhor, mais nós vamos nos encantar com a beleza também do Antigo Testamento, o desejo do coração do Pai. Nós vemos, irmãos, se você ler com bastante cuidado toda a edificação, a construção do tabernáculo, você se encanta, porque o tabernáculo tem tudo a ver com a igreja do Senhor, com cada um de nós individualmente. E aqueles irmãos, quando Deus então chamou Moisés para construir aquele tabernáculo, era para que o Senhor então habitasse no meio do seu povo. E graças ao Senhor, Ele sempre quis habitar no homem. Se você lê os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você vai descobrir algo ali muito interessante. Vai perceber que quando Deus então criou todas as coisas, depois Ele criou o homem, criou a mulher também, do homem. E vocês vão observar que Deus colocou muitas árvores ali no jardim, no Éden. Dentre todas as árvores, tinha 2 árvores. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus então ordenou para que eles não comessem. E tinha também a árvore da vida. Aquela árvore da vida, ela era uma figura de Cristo. Ela está lá em Gênesis, ela está lá em Apocalipse, e ela é discorrida durante todas as Escrituras também. Então, por que Deus colocou aquela árvore da vida ali no centro do jardim? Era para que o homem então pudesse ir até aquela árvore e comer do seu fruto. Então o homem teria a vida de Deus dentro de si. Mesmo Adão, sem nunca ter cometido pecado, o inocente que era, ele precisava de ter a vida de Deus dentro de si. Deus vinha todos os dias na viração do dia, tinha comunhão com Adão, mas por causa do pecado, essa comunhão foi rompida. Então o homem se tornou pecador, alma vivente, e foi expulso do paraíso para uma finalidade, para que ele não voltasse e comesse do fruto da árvore da vida, porque se ele comesse, ele seria um pecador eterno, e não teria mais salvação, como foi com Satanás, que ele quis ser mais do que Deus, colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ele caiu e trouxe mais ou menos aí 1/3 dos anjos. Eles ficam nos atormentando, tentando obstruir o nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor. Mas, irmãos, graças a Deus que o Pai providenciou, antes de criar todas as coisas, a pessoa de Cristo, para que nós, em Cristo, pudéssemos ter a vida de Deus, ou a imagem de Deus restaurada em nós. Ninguém pode dizer, se não é filho de Deus, que é a imagem de Deus. A imagem de Deus é Cristo. Paulo vai dizer aos Colossenses, em Coríntios também, que Jesus, este é a imagem do Deus invisível. Quando é que nós temos a imagem de Deus? Hoje, graças ao Senhor, ela habita dentro de nós. É quando cremos em Cristo. Quando cremos que o nosso pecado, lá na cruz, no corpo de Cristo, foi removido, foi tirado de nós. Então, hoje o Pai, pela fé, Ele pode habitar, não do nosso lado, mas dentro de nós. A vida eterna entrou em nós. E Paulo, escrevendo aos Timóteos 1, 9 e 10, ele vai dizer o seguinte, que a imortalidade, ela veio para dentro de nós. Ele trouxe, mediante o Evangelho, morte e ressurreição, e a nossa participação na morte e ressurreição de Cristo, a imortalidade entrou dentro de nós. Se você creu no Senhor, você é um homem, uma mulher imortal. Você vai passar, se Jesus não voltar antes, por uma morte física, mas essa morte física é apenas um portal para você adentrar na glória com o Pai e viver diante do Senhor
eternamente. E ele diz, no Salmo 116, versículo 15, ele disse assim, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Que coisa mais linda, irmãos. Então nós não temos que temer mais nada. Como Jesus próprio disse lá em João 5,24, que texto maravilhoso, irmãos. Lá está escrito assim, Jesus disse assim, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, ou em outras palavras, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então o que reina em nós hoje é a vida de Cristo, dentro de nós. Então Deus, Ele alcançou o seu propósito, que era ter nos seus filhos uma morada, um descanso. O lugar do repouso do Pai é em nós. Quando Ele habita em nós, não apenas, irmãos, às vezes a gente pensa assim, eu estou tão feliz porque Cristo é minha vida, mas não é só o Filho que habita dentro de nós. Lembra aquele texto de João 14, 23, quando Jesus disse, Ele disse assim, olha, 14, 23, me ajuda, irmãos, quem guarda a minha palavra, como é que é, lá em João 14, 23, por favor, me ajude aqui, por favor, respondeu Jesus, muito bem, obrigado, irmã, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e agora tem uma palavra muito importante aqui, olha, e viremos, a palavra viremos aqui é a palavra plural, viremos, não é virei, é viremos, esse viremos aqui é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito, e viremos para Ele, olha que lindo agora, irmãos, e faremos nele morada, habitação. Irmãos, como que pode o Deus Pai, Criador de todas as coisas, que nem o céu e a terra, nem este universo consegue contê-lo, habita dentro de nós? Como que você pode explicar a encarnação de Cristo? Deus soberano, todo-poderoso, se fez carne e veio para dentro. Ele foi gerado ali por Maria, ali no óvulo, gerado como um feto, e nasceu um bebê. Imagina Maria com o Criador no seu colo, dando de mamar para ele. Imagina, irmãos, isso, que cena extraordinária, que cena linda. O Salvador teve que ser cuidado, teve que ser banhado. Que coisa mais preciosa. Quando aquela profetisa Ana, lá em Lucas, pegou ele no colo, ela já havia profetizado. Simeão, quando pegou aquele menino Jesus, de 8 dias, no colo, sabe o que ele disse? Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. No colo. Então ali, Simeão estava tipificando todo o Antigo Testamento. Agora a realidade estava entrando em cena, o Senhor Jesus. Irmãos, claro que nós estamos vivendo uma época de apostasia, onde as pessoas estão virando as costas para o Senhor e para a sua palavra. Elas querem tão somente bênção de Deus e tantas outras coisas mais. Fazem tantos mecanismos para obter a bênção de Deus. Agora em Cristo nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele fez uma obra no Calvário por cada um de nós, nos atraindo no seu corpo, crucificando a nossa natureza perversa, adâmica, levando ela à morte. Ela foi sepultada, tem que ser enterrada. Mas nós sabemos que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida.
Ao terceiro dia, Deus o Pai trouxe Jesus dentre os mortos. E a mesma Bíblia que diz que o Pai trouxe Jesus dentre os mortos, afirma que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha onde nós estamos, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Este é o lugar da nossa posição. Nós estamos com Cristo em Deus, escondidos. E ali é um lugar que ninguém pode nos roubar. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que Jesus ele disse assim, em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Por quê? Nós jamais pereceríamos, porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Jamais perecerão. Que coisa mais preciosa. Então, irmãos, com a ajuda do Senhor, nós vamos analisar um pouquinho hoje sobre essa introdução do tabernáculo. É um assunto tão precioso, um assunto maravilhoso, é um assunto que reflete toda a glória da igreja. Vamos ler aqui no nosso boletim, capítulo 25, o versículo 8. Nós vamos ler juntos, vamos ter uma palavra de oração, depois vamos meditar um pouquinho naquilo que o Pai tem para nós nesta manhã tão preciosa. Diz assim a palavra: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Que versículo lindo, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos proporciona para juntos ouvir a Tua voz. Pai, a nossa intenção não é tão somente ter um conhecimento bíblico a respeito do tabernáculo. Nós queremos ouvir a Tua voz. A nossa grande expectativa, Pai, é ouvir a Tua voz. Por isso, abra os nossos ouvidos, fale de uma forma que possamos compreender o que Tu desejas comunicar para nós esta manhã. Abra o nosso entendimento, Pai, revela o Teu Filho, leva-nos para uma vida mais profunda com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Cuida deste ambiente, não permita que as nossas mentes se distraiam daquilo que for falado, mas aquieta o nosso coração. Como precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Tua voz é majestosa, Tua voz nos edifica, Tua voz é tão preciosa para nós. Em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, observam aqui que coisa mais interessante nesse versículo que acabamos de ler. Deus está dizendo que o tabernáculo seria feito e me farão um santuário. Este santuário é o tabernáculo. Qual é o propósito da edificação desse tabernáculo? Irmãos, Deus nunca faz nada sem propósito. Então ele está dizendo aqui, olha, e me farão um santuário, uma morada, um tabernáculo. Para quê? Esse para quê é o propósito, para que eu possa habitar no meio deles. Irmãos, o que Deus está mostrando para nós aqui? O que Ele quer nos ensinar? Que Deus, o Pai, sempre quis habitar no meio do seu povo. Muito mais do que habitar no meio do seu povo, como foi lá na congregação do deserto, vocês se lembram? Eram muitas tendas em volta, e bem no centro havia o tabernáculo. Irmãos, a palavra fala que uma vez por ano, depois de erigido esse tabernáculo, Deus, Ele vinha para visitar o seu povo, uma vez por ano. Agora vocês imaginam a expectativa desse povo, aquela congregação no deserto, que Deus o havia tirado do Egito, das cargas, daquela escravidão, para transportá-los para o Monte Horebe no deserto. Interessante, porque que Deus então chamou
Moisés para libertar o povo de Israel, para que ele celebrasse uma festa no deserto. Aqui tem uma lição muito importante para nós. Irmãos, deserto é um lugar que, quando nós passamos pelo deserto, aquelas aflições, aquelas tribulações, a gente chora. O deserto é para mostrar o que tem em nosso coração. Deus quer, às vezes, colocar um deserto na nossa vida para que nós saibamos o que está em nosso coração. Nós não sabemos o que está no nosso coração, irmão. Então ele leva a gente para o deserto. Mas aqui, nesse deserto, Deus está mostrando, claro que estabelece um contraste totalmente radical daquilo que a maioria dos evangélicos, que são vazios do evangelho, tem buscado. É uma vida confortável na face da terra. Nós não vamos ter, irmãos, neste mundo é aflição, mas nós teremos paz, porque Ele é a nossa paz, está em nós. Então, porque no deserto, se você prestar bem atenção, deserto é um lugar onde Deus fala conosco de uma forma que a gente vai aprender a ouvir a voz dEle. Então, graças ao Senhor, pelos desertos que muitas vezes Ele nos faz passar. É no deserto que a voz do Senhor fica muito clara para nós. Naqueles momentos da nossa vida muito apertados, nós estamos no deserto. A quem vamos socorrer? E a palavra fala que vão é o socorro do homem. Não tenha expectativa com relação aos homens, ajuda dos homens, não vai ter, irmãos. Aí é o Senhor. O Senhor nos coloca numa posição bastante difícil, para que então a nossa fé possa ser aumentada e a gente possa ouvir a voz dEle em meio às dificuldades, deserto na nossa vida. Então, graças ao Senhor, que Ele disse assim, para que me celebre uma festa no deserto. Como que podemos celebrar uma festa no deserto? Irmãos, no deserto temos o falar de Deus. E quando Deus fala conosco, nos desertos da nossa vida, o que acontece? Quando Deus começa a falar conosco, irmãos, de uma forma real e clara, queridos, há alegria no nosso coração. Quando Ele fala conosco, o nosso coração se derrete de alegria. Porque temos um Pai, que nele está toda a segurança. E quando nós ouvimos a voz dEle, sabe qual que é a consequência que nós vamos obter da parte do Senhor? Um texto que eu gosto muito de citar, aquele texto de Provérbios 1:33. Ele disse assim, aquele que me der ouvidos, presta atenção, aquele que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33. Então, quando nós ouvimos a voz do Pai, nós fazemos festa, porque nós sabemos que o Senhor, Ele habita em nós, Ele está presente em nós, Ele quer se expressar através de nós, e Ele disse para nós que supriria cada uma de nossas necessidades. Agora, irmãos, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Hoje, irmãos, a casa de Deus, às vezes nós temos o hábito, né? Vamos lá na casa do Senhor. Não, isso aqui, irmãos, mais uma vez, esse templo aqui não é casa do Senhor. Esse templo aqui é um monte de tijolos. Casa de Deus é aqueles que creram em Cristo, que morreram e ressuscitaram com Ele, que têm Cristo como sua vida. Nós somos a casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, a palavra fala assim, olha, ou porventura não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em significa dentro, em vós. A preposição em, podemos esquecer dela, significa dentro de. Então, o Espírito de Deus habita em vós, dentro de nós, não do nosso lado. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ele vai dizer que nós também, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Santuário de Deus, santuário do Espírito Santo e santuário do Filho. Porque, lembra aquele texto precioso de Gálatas 2:20?
Fui crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive dentro de mim. Então, o nosso corpo, irmãos, por incrível que pareça, isto é maravilhoso e assustador. Nós somos a morada de Deus em espírito, Ele habita em nós. Quando você sai daqui, passa aquele portão para as ruas dessa cidade, quem é que você está levando dentro do seu interior? O Pai, o Filho e o Espírito. Quando você conversa com uma pessoa, quando você expressa toda a realidade que você tem, queridos, o coração das pessoas são impactados, são espancados, são perfurados, são edificados. Isso é maravilhoso. Irmãos, você sabe o que Davi disse sobre a casa de Deus? Vamos ler alguns textos aqui. Eu queria que vocês lessem junto comigo, no Salmo 26, versículo 8. Veja aqui, irmãos, o que Davi disse sobre a casa de Deus. Salmo 26, o versículo 8. Olha que linda expressão. Ele disse assim, coisa maravilhosa. Irmãos, claro que aqui nessa época era tudo em figuras, mas veja aqui, Davi disse assim, olha, eu amo, Senhor, a habitação de tua casa. A habitação de tua casa é o lugar que Davi amava. Hoje, irmãos, o que trazendo para os nossos dias, lembra que Paulo, ele sempre fala assim, procure na Bíblia, nas cartas de Paulo, Romanos, Gálatas, Efésios, amai-vos uns aos outros. Quando eu amo meu irmão, a minha irmã, o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, olha, eu amo a habitação da casa de Deus, porque você é a habitação da casa de Deus. Então Davi, que aqui era em figura, ele amava o tabernáculo. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa. Agora, na habitação da tua casa, é o lugar onde a tua glória assiste. A tua glória, o que é a glória, irmãos? A glória é Ele, Ele é a glória, é onde a glória dEle permanece. Privilégio que nós temos, irmãos, sermos habitados pelo Senhor. Então eu amo a habitação da tua casa, eu amo você, meu irmão, amo você, minha irmã. Então, por quê? Porque é o lugar onde a presença do Senhor, ela é assistida. Nós somos habitados pela glória do Senhor. Que coisa mais linda, irmãos. Como que aquele tabernáculo, nós vamos estudar em estudos posteriores, analisando cada detalhe, a porta, a pia, que é a bacia de bronze, o holocausto, que fala do altar no Antigo Testamento fala da cruz, muito interessante. Então nós vamos estudar, galgar cada ponto do tabernáculo. Claro que hoje não vai dar tempo, o tempo nosso é muito escasso, tínhamos que começar o estudo agora, terminar quem sabe 10 horas da noite, para nós vermos detalhes sobre o tabernáculo. Tem tudo a ver com o corpo de Cristo, que somos nós a igreja, e cada um individualmente. É precioso demais, irmãos. Quantas riquezas nós temos na casa de Deus, no tabernáculo. Ele depositou em nós todo o seu tesouro. Lembra de 2 Coríntios 4, 7, que diz assim, temos, não é que vai ter, temos este tesouro em vasos de barro. Olha que coisa extraordinária, nós temos este tesouro, Cristo, Ele é a riqueza, maior riqueza deste universo. Ele é Deus, Ele é vida, Ele é caminho para nós, Ele é a ressurreição, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o bom vinho que saiu, porque Ele é a videira verdadeira. Jesus Cristo é tudo para nós, irmãos. Que Cristo nós temos, como dizia o nosso irmão Theodor Austin Sparks, que Cristo nós temos. Queridos, a casa de Deus, o lugar onde nós habitamos, é no seu Filho Jesus.
Nós habitamos em Cristo. E essa habitação é um lugar para toda a vida. Aqui no Salmo 27, pula para o Salmo 27 agora. Olha o que diz aqui, irmãos, o versículo 4. Que coisa linda. Olha o pedido de Davi. Que ele sabia que ali, casa de Deus, é o lugar onde a glória dele assiste. Então ele amava. Então ele pediu uma coisa para o Senhor. Ele disse assim: uma coisa peço ao Senhor. Só uma coisa. Não queria coisas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu vou pedir, mas vou buscar. Implicando aqui uma caminhada, né? E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para ser abençoado? Não, irmãos, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que coisa mais preciosa. Percebe aqui de alguém que é maduro no Senhor? Eu quero habitar na casa do Senhor, sim, mas com um propósito, para contemplar o Senhor. Irmãos, um dia, quando você abrir teus olhos na eternidade e contemplar o Senhor, você vai perceber que, irmãos, você não vai querer sair de perto dele nunca mais, contemplando o Filho. E o que é mais interessante, quando nós adentrarmos os portais eternos, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos, ele é o servo. O Marcos, a chave de Marcos, ele é servo. Marcos 10, 45, a palavra fala assim, que Jesus, ele veio, ele disse assim, eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas não para aí. Só que este servo habita em nós, por isso que nós servimos. Por que nós servimos a Cristo? Porque o servo, que é Ele mesmo, habita dentro de nós e nos inclina a servirmos a Ele, como Ele servia o seu Pai. Agora, este servo, ele nunca vai deixar de ser servo. Irmãos, não sei se vocês já foram num casamento, onde ali teve uma grande festa. Você assistiu o casamento, foi o casamento. Tudo isso tipifica Cristo e a igreja, né? Vai haver um encontro maravilhoso entre Cristo e a igreja, e depois vamos para o banquete. E nesse banquete, sabe o que vai acontecer ali, irmão? Lembra do espírito do servo. A palavra fala, eu quero que vocês acompanhem comigo, é um texto lindo, um texto que nos encanta. Lucas, capítulo 12. Naquele grande dia, aqui lá na glória, Jesus já contou para nós, e graças ao Senhor que está escrito isto aqui, para nós termos um entendimento muito claro. E ele diz assim, Lucas 12, verso 36 e 37. Jesus nunca deixará de ser servo. Então ele disse assim, presta atenção. Jesus está dizendo, disse para os seus discípulos, e está dizendo para mim e para você hoje. É a palavra de Cristo para mim e para você. Então, sinta-se ministrado pelo Senhor. Ele diz assim, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Irmão, a nossa caminhada aqui na face da terra é o quê? É esperar o anticristo? Esperar a grande tribulação? Não. O governo mundial? Não. É para nós sermos semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Nós temos que olhar para o alto e ter um maranata verdadeiro em nosso coração. Ora vem Senhor Jesus. Nós estamos esperando o Senhor descer para vir buscar a sua igreja, que somos nós. Então, é para nós sermos homens semelhantes àqueles que esperam pelo seu Senhor. Aí ele diz assim, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lá abram. Irmãos, vocês sabem que a volta de Cristo é como um ladrão da noite. Vai ter duas voltas. Primeiro ele vai voltar para buscar os maduros. Apocalipse 20 fala de duas ressurreições. Muitos crentes evangélicos, na primeira vinda de Cristo, vão ficar, porque não foram aperfeiçoados, eram cristãos relaxados, eram cristãos que não se importavam, terão que ser aperfeiçoados, talvez com a grande tribulação. Mas, irmãos, aqueles que estão preparados, que amadureceram, todo fruto maduro está pronto para ser colhido.
Então ele vai voltar como ladrão da noite, e um ladrão, quando vai na tua casa, é para roubar coisas preciosas. Ele vai vir buscar seus filhos preciosos. E aqui, irmãos, olha o 32, veja o que vai acontecer lá na glória. O Senhor vai nos servir. Veja o 32, ele diz assim, o 37. Bem-aventurado, ou seja, profundamente feliz, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. Irmãos, imagina aqui a cena, o nosso Senhor na glória, Ele vai dar lugar para nós na mesa, e Ele mesmo irá nos servir. Imagina Ele pegando um pão, com aquelas mãos perfuradas pelos cravos, saber que foi por você. Será que você vai se conter de tanta alegria, irmão? Como diz o Salmo 16:11, na tua presença a plenitude de alegria. Nós não vamos fazer outra coisa a não ser chorar, mas não de tristeza, mas de alegria. Porque Ele é a nossa alegria manifestada em nossa frente. Nós já temos essa alegria em nós. Muitos não desfrutam dessa alegria, estão numa busca doida de felicidade. Mas Cristo é a nossa alegria, Ele é o nosso tudo, está em nós. Agora essa cena aqui, irmãos, vai ser terrível para os nossos corações. E Apocalipse fala, 21, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Imagina, irmãos, uma vida eterna, gozando da presença do Senhor. Uma vida que verdadeiramente espelhada em nós, só vai trazer para nós alegria e delícias perpetuamente. Quem somos nós, irmãos, para merecermos tanto? Irmãos, que Ele conquiste o nosso coração, que o Senhor cada dia mais nos toque, que o Seu Espírito que está em nós faça uma profunda visitação, irmãos, e que nós não venhamos nos envolver tão somente com o Senhor, não com outras coisas. Esse mundo tem as suas cores, nos encanta, nos puxa para Ele, mas o Senhor, irmão, tem muito mais para nos acrescentar. É mais dele. Não busca coisas em Cristo, mas busque o próprio Cristo, porque nele estão escondidas todas as virtudes, toda a sabedoria, todos os tesouros que teu coração tanto anseia e almeja. Irmãos, nós somos casa de Deus. Davi disse assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor. E ele diz assim: contemplai-o, Senhor, na beleza da tua santidade. E Davi diz mais ainda, olha no Salmo 84, que coisa preciosa. Aqui nós temos uma declaração que faz com que o nosso coração se derreta, irmãos. Olha o versículo 1, 84, 1. Salmos 84, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos. Os teus tabernáculos, mas Deus não tem um tabernáculo. Que tabernáculos que são esses? Claro que aqui falar de plural, está se referindo à igreja. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele diz no versículo 2, irmão, será que a nossa alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor? Será que o nosso coração e a nossa carne exultam pelo Deus vivo? Agora, olha o versículo 4, irmão, presta atenção. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Qual é a casa de Deus hoje? Lembra lá em João capítulo 2, verso 16, que quando Jesus entrou na casa de Deus, que era representado ali por aquele, lá de Salomão, o templo de Salomão, estavam cheios de vendilhões, gente fazendo negociata. Jesus ficou ali bem tranquilo, fazendo aquele azorrague.
Muitos pregadores, escritores falam que Jesus estava irado. Ele não estava irado, ele demorou tempo para fazer aquele azorrague, expulsou todos ali daquela casa e disse assim: não façais da casa de meu pai covil de salteadores. E muitos foram repreendê-lo. Ele disse o seguinte: olha, destrui este santuário, em 3 dias eu o reedificarei. E eles falaram: nós demoramos 46 anos para edificar e você vai reedificar em 3 dias? Isso é blasfêmia. Mas depois João interpreta para nós. Ele se referia ao seu corpo. No 3º dia ele iria se ressuscitar. Ele estava dizendo o seguinte: eu sou a realidade desse templo. Eu sou a realidade dele. Então eu sou a morada, eu serei a morada de todos vocês. Nós habitamos em Cristo e Cristo habita em nós. Isso é maravilhoso. Por isso que ele diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, habita em Cristo. Jesus disse lá em João 15: permanecei em mim. Essa palavra permanecer em mim no grego significa habitem em mim e eu habitarei em vós. Muito interessante, irmãos. Então, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então, qual é o nosso serviço eternamente? Louvar o Senhor, cantar cânticos que louvam a pessoa do Senhor. E é tão bom, irmãos, esses cânticos que nós cantamos aqui, cantamos a palavra, temos que cantar a palavra, né? Então isso é tudo um ensaio para a glória, porque nós vamos cantar e louvar o Senhor eternamente, não iremos sentir canseira, vamos louvar o Senhor com alegria no nosso coração. Agora, olha o versículo 4 nós já lemos, né? Olha o versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Irmãos, o Espírito inspirou essa palavra, mostrando para nós, de uma forma tão linda, que o nosso coração deve estar voltado para a casa de Deus. Quem que é a casa de Deus? Cristo. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Que coisa impressionante. Então, irmãos, louvamos ao Senhor porque Ele é maravilhoso. E outra coisa, não para aqui também. Eu e você que cremos no Senhor, vamos pensar aqui uma coisa interessante. Quem é Jesus para você? É meu Salvador, é meu Senhor, mas Ele também é o nosso Rei. Mas este Rei é um Rei que é manso e humilde de coração. E este Rei, Ele almeja a sua, vamos dizer rainha, não, mas a sua noiva, a sua igreja. Mas Davi também falou a respeito disso. É muito lindo, irmãos. Eu quero mostrar para vocês também no Salmo 45, pensando aqui no nosso Rei. Olha só, 45 de Salmos, versículo 13 a 15. Olha que lindo, irmãos. Olha, depois vocês leem todo este Salmo, ele é maravilhoso, ele é lindo demais, ele expressa Cristo. Agora, veja aqui, queridos, que coisa interessante. Versículo 13, Salmos 45, verso 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Quem que é essa filha do rei aqui, irmão? É a sua igreja. Porque ele diz aqui no versículo 2, 45, 2, ele fala assim, olha, aqui é ela dizendo para ele: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Então ele diz assim, então a igreja ela é formosa, porque o formoso habita dentro de nós. A igreja é muito linda, ela é gloriosa, ela não tem defeito. E ele continua dizendo, no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Irmãos, ouro fala do quê? Fala da natureza de Deus, ouro. Agora veja o versículo 14. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. O que significa essas roupagens bordadas? É o trabalho do Espírito Santo bordando algo mais de Cristo em nós.
Olha só aqui, em roupagens bordadas, quanto mais somos purificados pelo sofrimento, pela dor, sem murmuração, o Espírito, ele começa a bordar cada vez mais Cristo em nós. E diz assim: conduza-na perante o rei, as virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Agora veja aqui, irmãos, verso 15: serão dirigidas com alegria e regozijo. Imagina você dando uns passos dentro daquele palácio celestial para encontrar com teu rei. Claro que vai ter alegria, claro que vai ter regozijo. Entrarão no palácio do rei. Mas, irmãos, mas você está disposto a pagar o preço hoje? Que preço que é esse aqui? O versículo 10, ele diz assim: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai, então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, o teu dono, inclina-te perante ele. Irmãos, será que nós temos dificuldade em compreender essas verdades tão claras para nós, tão lindas para nós, irmãos? Se nós fôssemos comentar mais aqui, irmãos, que não é o assunto hoje, né? Mas um dia a gente vai voltar aqui para tratar desse assunto de uma forma pormenorizada, para ver mais detalhes, vamos aprofundar mais, para conhecermos mais o nosso amado Senhor, né? Então, queridos, Ele é precioso demais para nós. Então você vê a beleza disso, irmão? Você vê a beleza disso, irmã? Que quão precioso é o nosso amado Senhor? A casa de Deus, ela foi profetizada em quase todo o Antigo Testamento, mostrando o desejo de Deus em habitar no meio do seu povo. Todos os profetas profetizaram que Deus iria habitar dentro de nós. Isso é maravilhoso. Deixa eu mostrar algumas dessas profecias. Vamos ver uma aqui que é muito conhecida. No livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 14. São muitos textos, irmãos. Nós ficaríamos aqui lendo o dia todo hoje e não iríamos esgotar. Mas aqui, olha que profecia linda. Diz assim, eu vou ler Isaías capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 13, mas aqui o foco é o versículo 14. Isaías 8:13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Agora, olha o 14. Ele vos será santuário. Meu irmão, Ele vos será, para mim e para você, morada. Nós habitamos em Cristo, Cristo habita em nós. E sabe como é que é essa morada aqui, irmão? Essa morada é uma morada de glória, é de glória. Deixa eu ler mais um texto para nós entrarmos aqui, no Salmos 29, o versículo 9. Olha que coisa mais impressionante, coisa linda. Então, no seu templo, tudo ali é glória, né? Então, vamos ver aqui com bastante atenção. 29, verso 9. A palavra diz assim, Salmos 29, 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória, glória. Irmãos, o versículo 11 diz assim, olha, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Irmãos, esse templo nosso, que é a habitação do Senhor, agora eu quero fazer aqui um contraste. No tabernáculo, lá na congregação do deserto, o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano ali na presença do Senhor. E Deus vinha para visitar o seu povo. Ele tinha que matar um animalzinho, colocar em cima da arca sangue. Porque dentro daquela arca havia 3 coisas fundamentais. Porque Deus é justo, se não houvesse sangue, porque o povo era pecador, todos morreriam.
Ninguém suportaria a presença do Senhor ali visitando o seu povo. Então o sumo sacerdote entrava com sangue, que matou um animalzinho, que era uma figura de Cristo, e aspergia ali em todo o propiciatório. Propiciatório significa assento de misericórdia. É o encontro de Deus com o homem. Queridos, que lindo é isso, irmão. Então, quando Deus vinha visitar o seu povo, ele via sangue na tampa da arca, ele ficava satisfeito, porque o povo pecou, mas houve um sacrifício. Alguém substituiu o pecador, que era um animalzinho, era um cordeiro. Mas, irmãos, nós precisamos de um sacrifício eterno e feito de uma vez por todas, quando Cristo, João 1,29, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se ofereceu ao Pai para morrer numa cruz, e lá na cruz ele removeu o nosso pecado de uma vez por todas, e não nos fez crentes, não nos fez evangélicos, nos fez filhos. 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Nós somos feitos santos, santos. Hebreus 12,14, segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se meu Pai é santo, você é santo. Estava olhando, sempre olho para aquele menininho ali, o Davi, é loirinho, né? Mas por quê? Olha o pai dele, tem a característica do Pai. Agora, nosso Deus e Pai, Ele é santo. Se meu Pai é santo, o que você é? Você tem que ter santidade, e buscar santidade, e viver uma vida santa, para se parecer com seu Pai. Entende, irmão? Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ah, mas eu conheço o Evangelho. É santo? Conheci a Bíblia até qualquer bêbado conhece. A gente vê esses crentes nas redes sociais. Olha aqui, esse bêbado falando, esse mendigo aqui. Queridos, filhos de Deus não é mendigo. É a pessoa mais rica deste universo, porque ele é habitado pelo Senhor. Que história é essa? Isso é engano satânico, que usa para tentar impressionar. E esses crentes, desculpa aqui, irmãos, a sinceridade, mas temos que falar a verdade, mequetrefe. Fica falando essas coisas e mostrando e publicando. Por que não prega que Cristo morreu numa cruz e atraiu todo pecador no seu corpo e tirou sua natureza velha e deu uma nova vida pela ressurreição? Por que não proclama isso? Eu fico muito indignado quando eu vejo, principalmente essas mulheres evangélicas que vão para a praia e tiram uma foto assim, né, das suas pernas, do seu bumbum de biquíni. Ah, eu estou vivendo pela fé. Meu Deus, está querendo mostrar o seu corpo. Cambada de gente sem vergonha, né? A pior raça que tem neste mundo é crente, evangélicos que não tem nada de Cristo, pertencem a uma denominação. Vocês observaram que aqui não tem mais placa, Palavra da Cruz. Palavra da Cruz não é igreja, agora é só o local de reunião. Entende, irmão? Nós somos a igreja de Cristo. Como é que chama a igreja? Igreja é igreja, vai dar nome para a igreja, se Deus não deu nome para a igreja, para a morada dele? Ah, vamos lá, aqui é um local onde a igreja se reúne. Percebe, irmãos? Esse templo aqui, logo com o tempo vai perecer, vai cair tudo por terra. Mas a igreja do Senhor não, nós somos a igreja. A igreja se reúne nesse local, e apenas isso. Temos que desconstruir. Ah, quando você está com uma Bíblia, você é de qual igreja? Ô, meu irmão, nós somos a igreja. Que história é essa? Por isso que tem muita briga entre os evangélicos. Ah, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, sou da Palavra da Cruz, eu sou da Vitoriana, eu sou da Fogo do não sei o quê, eu sou da Brasa não sei o quê, eu sou da Imperial, você é de lá? Eu sou da Igreja de Cristo. Então, a denominação nos denomina a ser gente chata. Ah, nós temos uma doutrina. Espera aí, irmão, que doutrina que você tem? Que está revelada aqui. E a Bíblia fala
com essas doutrinas que são mandamentos de homens. Irmãos, a gente conversa com tantos crentes machucados pela religião, feridos pela religião, sofrendo na mão desses picaretas da religião. Misericórdia, é entristecedor, mas não querem a verdade, gostam de ficar debaixo de jugo, e o Espírito veio quebrar todo o jugo pela sua unção, para que nós fôssemos feitos livres em Cristo Jesus, livres para amar, para adorar, para não ficar preocupado com coisas, picuinhas de doutrinas. Mas a forma que eu crio é diferente da sua. Cuidado, irmão. Eu sei que você pode ter opinião, eu também. Você não precisa concordar com a minha opinião. Eu tenho um nariz, você tem outro. Você tem o seu, eu tenho o meu. Então opinião não se discute. Mas na palavra, você creu diferente da minha crença? Se você não crê que você morreu com Cristo, você vai para o inferno, diz a Bíblia. A única maneira do pecado ser tirado de nós não é nós aceitar a Jesus, é crer que nós já fomos aceitos por Deus em Cristo, é crer que lá na cruz, como afirma Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Aquele que está morto, Romanos 6,7 vai dizer o seguinte: aquele que está morto, ou aquele que morreu, justificado está do pecado. Agora a pergunta é, você já morreu com Cristo? Não, eu aceitei Jesus. Você vai perecer, meu amigo. Creia na sua morte com Cristo, na sua ressurreição com Cristo, para ter a vida de Cristo, senão você está perdido eternamente. Misericórdia, é tempo de nós acordar. Ele colocou a sua morada perto de nós, para que nós deixássemos a nossa casa velha e pulássemos para a casa dele. Não é assim? A nossa casa velha é uma casa cheia de cupim. Quer ver como é que está a casa do homem sem Cristo? Quer ver como é que está a casa de um homem religioso? Abra comigo, por favor, em Mateus, capítulo 12. Irmão, a palavra de Deus, ela não deixa dúvida, ela é muito clara. Então nós temos que nos atentar para as Escrituras Sagradas e levar Deus mais a sério. Aqui diz, Mateus, capítulo... Eu falei Mateus 14? Mateus 12? Então vamos lá. Mateus 12, a partir do verso 43. Preste atenção aqui, eu quero que você compreenda. Diz assim, o verso 43, Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, presta atenção, medita, pensa. Deus deu a mim e a você uma capacidade de pensar. Crer também é pensar. Então presta atenção. Quando o espírito imundo sai do homem. Que espírito imundo que é esse que habita no homem? Satanás. Pecado. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. O que o homem é, irmão? Sem Cristo. Habitação ou morada de demônios. Como que é a casa de um homem sem a vida de Cristo? Imunda. Morada de demônios. Diz assim. Então ele anda por ali, quando sai, alguém vai lá, expulsa, em nome de Jesus, sai dele, tem que sair. Mas se não prega o evangelho, Cristo não vai habitar. Então, como é que fica a casa? Então ele diz assim, no 44, a parte B: e tendo voltado, a encontra. Como é que ele encontra a casa? Vazia, varrida e ornamentada. O que significa vazia? Que ele é um religioso. O demônio saiu dele, mas ele é religioso. Então, o demônio volta e encontra a casa vazia, varrida. Varrida e as doutrinas que são colocadas para eles tentar obedecer e cumprir, né? E ornamentada, né? Eu tenho um dom disso, eu tenho um dom da profecia, eu tenho um dom de curar. Jesus disse em Mateus 7, 22 e 23: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome nos expulsamos demônios? E em Teu nome fizemos muitos milagres? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci.
Mas profetizavam, expulsavam demônios, curavam em nome de Jesus, mas não tinha Jesus como realidade. E aí ele disse assim, verso 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Meu Deus, algum tempo atrás, uma pessoa me contou, participou de um evento, um acampamento, e ali pessoas se reuniram, mas no final começaram ali pessoas que se dizem evangélicas e crentes a se estribuchar, a vomitar, e tudo diz que era Deus, em nome de Deus. Não, irmãos, aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, Satanás não pode tocar, porque aquele que é nascido de Deus o guarda, 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus o guarda, que é Cristo, e o maligno não lhe toca, não pode tocar, irmão. Então, nós somos casa de Deus. Como que a nossa casa velha, ela foi destruída, ela foi arrancada de nós, estava cheia de cupim. Então, Romanos 6,6 fala que para que o corpo do pecado seja destruído, então o Senhor edificou uma casa nova. E o que nos chama mais a nossa atenção ainda, é que o tabernáculo do Antigo Testamento, lembra quando concluiu a obra do tabernáculo? Quando Moisés concluiu toda a obra do tabernáculo, que ele estava pronto, o que foi que aconteceu ali, irmãos? Vocês se lembram? Abram comigo lá em Êxodo capítulo 40, vamos ver o que houve ali naquele tabernáculo. Presta atenção, que coisa mais linda. Esse tabernáculo é uma figura do seu corpo, esse tabernáculo é uma figura da igreja. Então, capítulo 40 de Êxodo, aqui vai mostrar para nós o que foi que aconteceu quando o tabernáculo ele foi concluído. Aí a Bíblia diz assim, olha, 40 verso 34, então a nuvem cobriu a tenda. Esta nuvem não é qualquer nuvem, é uma nuvem de glória. Então a nuvem Shekinah é no hebraico. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o que, irmão? O tabernáculo. Presta atenção, nós somos o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus. Lá era em figura, lá enchia o tabernáculo mesmo, mas Deus queria que nós entendêssemos que aquele tabernáculo seria eu e você, a igreja. Então quando nós cremos no Senhor, o que acontece, irmão, no nosso interior? A glória do Senhor enche o tabernáculo, nós estamos cheios de Deus. E olha o 35, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o templo. Sabe quando que essa glória do Senhor vem para dentro de nós? Quando o nosso tabernáculo estiver preparado. Será que já está preparado? Lembra de João 19:30? Quando Jesus deu aquele brado, está consumado. O que é consumado significa? Tetelestai, tudo já foi feito. Ele removeu o pecado, então é para aqueles que creem. Hoje, irmãos, o meu e o seu corpo pode ser cheio da presença do Senhor, permanentemente. Isso é lindo. E lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, tinha glória. Mas sabe como é que Ageu descreve para nós como que vai ser o nosso tabernáculo? Abra lá em Ageu 2:9, nós já estamos encerrando, irmãos. Ageu 2, versículo 9. Olha que coisa mais linda nós temos aqui. Ageu 2, versículo 9. Muito interessante, preste atenção. Queria que todos encontrassem e acompanhassem a leitura aqui.
Ageu 2, versículo 9, que diz assim, presta atenção, a glória, presta atenção aqui, a glória desta última casa, qual que é a primeira casa? O tabernáculo. A glória desta última casa, qual que é a última casa? Nós. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Maior do que a da primeira. Irmãos, nós somos um povo privilegiado, porque nós somos esta última casa, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar, qual lugar? Nesta casa, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é a nossa paz. Irmãos, quantas riquezas temos no tabernáculo, precisamos aprender a desenvolver. Hoje, mais uma vez, nós não podemos fazer a leitura, mas nós vamos ver mais detalhes no próximo domingo, se o Pai permitir, sobre o tabernáculo do Senhor. Vamos ver mais detalhes, então vamos com muita paciência para nós usufruirmos de tudo aquilo que Cristo é para nós, já fez por nós, está se dando a cada um de nós. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos pelo tempo que passamos aqui, lendo as Escrituras. Como é maravilhoso, Pai, contemplar a Tua glória. Como é maravilhoso saber que nós somos a Tua habitação. Tu habitas em nós, nós habitamos em Ti. Continue, Pai, falando conosco. Prepara os nossos corações para a reunião à noite também. E prepara, Pai, para que cada vez mais nós tenhamos este anseio profundo em conhecer o Senhor. Continue falando conosco, se revelando a nós, nos avivando, nos vivificando. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, pedindo que Tu frutifique a Tua palavra. Em Cristo nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Em nome dEle nós oramos. Amém.